Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a live é sobre hipoglicemia. É um assunto que tem muito interesse em pessoas com diabetes, sem diabetes. E aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre os conceitos, né, da hipoglicemia. Muitas vezes a pessoa passa mal e não necessariamente é uma hipoglicemia. A hipoglicemia, ela é a queda da glicose e a gente tem uma distinção entre hipoglicemia em pessoas com e sem diabetes. Vamos começar em pessoas que têm, em quem tem diabetes, né? Quem tem diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a hipoglicemia é quando a glicose está abaixo de 70. Começa a dar sintomas de alerta. Tremor, palpitação, sudorese, pode dar um tipo de confusão mental. É muito comum que pessoas, né, com hipoglicemia sejam confundidas até com pessoas que estão sob o efeito do álcool. Então, assim, pessoas com diabetes e que estão usando medicações que podem dar hipoglicemia, que são insulina, basicamente, né, que podem dar mais hipoglicemia, e algumas medicações também, e como é feito o tratamento da hipoglicemia em diabetes abaixo de 70. Com a ingestão de carboidrato, 15 gramas de carboidrato simples, para aumentar a glicemia, e logo depois a gente tem que retestar isso aí. Nas pessoas sem diabetes, na verdade, a hipoglicemia não é a partir de 70, mas abaixo de 55, abaixo de 50. E para ser, assim, hipoglicemia, a gente teria que ter, na verdade, 3 critérios, que é a tríade de Whipple, que é glicemia abaixo de 55, sintomas compatíveis com hipoglicemia, tremor, palpitação, sudorese, e que esses sintomas melhorem com a administração da glicose, tá? Então, não adianta ter os sintomas sem a gente flagrar a hipoglicemia. Isso aí eu tô falando em pessoas sem diabetes. Nas pessoas com diabetes, a gente presume que todo mal-estar, né, nas pessoas com diabetes e que estejam tomando medicação que baixem a glicose, a gente já trata os sintomas da hipoglicemia, né? O ideal seria confirmar se a pessoa realmente está com hipoglicemia antes de injetar, né? Quer dizer, administrar ou pedir para a pessoa tomar a glicose. Causa grande confusão, assim, que os pacientes podem ter os sintomas parecidos com hipoglicemia, esse mal-estar, essa fraqueza, tremor, e que mesmo sem que melhoram comendo alguma coisa, né? Nas pessoas com diabetes, às vezes a gente tem o que se chama de pseudo-hipoglicemia. O paciente está tão acostumado a ter a glicose mais alta, 200, 300, que quando tem uma glicose em torno de 100, 150, que não seria um critério para hipoglicemia, o cérebro, na verdade, interpreta que esse paciente está com baixa glicose, né? Assim, é como se o cérebro tivesse uma barreira, realmente ele tem, né? Uma barreira que, de certa forma, protege em relação ao excesso de glicose no sangue, né? O excesso de glicose no sangue, aqui os neurônios estão sendo protegidos. E aí, quando a glicose no sangue normaliza, no cérebro a glicose está mais baixa e aí dá todos os sintomas. Por isso que os pacientes, né, que têm esses sintomas de hipoglicemia sem estar com a glicose baixa, né, que acontece mais com pessoas com diabetes previamente descompensados, a gente fala para eles, olha, você vai ter um período aí de adaptação da sua glicose normalizar e a gente, né, quer dizer, o seu organismo aí
se acostumar com esses novos valores, depois você não vai sentir mais mal-estar, né? Esse é um extremo, a pseudohipoglicemia, né? Então, que é os sintomas de hipoglicemia com glicose normal. E um outro extremo é os pacientes que têm hipoglicemias de repetição, pacientes com diabetes principalmente, e que o organismo para de dar esses sinais de alerta, né? Sinais de alerta da hipoglicemia, e a pessoa às vezes está com 40, com 40 e poucos, né? E tá bem, né? Há uma falência desses sinais da hipoglicemia nesses pacientes aí. O tratamento é piorar um pouquinho o controle glicêmico para que esses mecanismos de alerta sejam restaurados, e aí a gente consegue ter, né, de novo os sinais de alerta da hipoglicemia que são tão importantes no paciente com diabetes. Então, a Márcia aqui tá comentando, né, que se sente mal com glicemia de 70. Aí a gente tem que fazer, né, sempre aí a primeira divisão. Tem diabetes? Não tem diabetes. Se tem diabetes, a gente considera hipoglicemia. Se não tem diabetes, não é hipoglicemia, por definição, né, nos livros, não seria hipoglicemia. Aí eu não sei qual é o teu caso. O que é muito comum é que os pacientes, que as pessoas se queixem, né, de hipoglicemia, sintoma de hipoglicemia quando está com um valor maior. Nos pacientes com diabetes é pseudohipoglicemia. Nos pacientes sem diabetes a gente não pode firmar esse diagnóstico de hipoglicemia. Outras, assim, e na investigação, né, da hipoglicemia, vamos falar agora um pouquinho da hipoglicemia sem diabetes. Então, a Amanda está perguntando, ansiedade pode dar hipoglicemia? Olha, na verdade, a ansiedade, ela daria um aumento da glicose, né? Nos pacientes com diabetes, isso é bem comprovado, aquela diabetes que a pessoa fala, diabetes emocional. Há uma piora realmente da glicemia com a ansiedade, com o estresse, por conta do aumento dos hormônios contrarregulatórios, cortisol, adrenalina, e que a adrenalina aí é o hormônio que faz o link, vamos dizer assim, entre a hipoglicemia. Na hipoglicemia tem a descarga de adrenalina, na ansiedade também tem descarga de adrenalina, e os sintomas são muito parecidos da hipoglicemia, com crise de pânico, ansiedade e tudo mais. Tem gente que, assim, né, melhora com doce, principalmente se é uma válvula de escape, alguma coisa assim, então tá, melhora a ansiedade, às vezes faz essa conclusão que a hipoglicemia, quer dizer, esses sintomas relacionam com a hipoglicemia, por isso que a gente tem realmente, assim, um esforço muito grande, para confirmar a glicose baixa, porque muitos sintomas se confundem com a hipoglicemia. E como é que a gente faz a investigação da hipoglicemia, né? Na hipoglicemia em pacientes com diabetes, geralmente a gente pede para picar o dedo, né? Ou, né, que o paciente usa insulina e tudo mais, mas a gente até tem como saber se o paciente está tendo muita hipoglicemia, se a hemoglobina glicada está muito baixa. Nos pacientes com diabetes, até que prova o contrário, a hipoglicemia é por conta da medicação, né? Tem muitas medicações que não causam hipoglicemia, e aí elas são preferíveis aí no tratamento do diabetes, mas quando necessário a gente tem que dar realmente medicações mais fortes. Sim, vamos falar aqui da curva glicêmica. A curva glicêmica, ela serviria para quê, né? Para o diagnóstico de diabetes, de pré-diabetes, quer dizer, para glicemia alta, a gente faz curva glicêmica. Para o diagnóstico de diabetes, na grande maioria dos casos. Na hipoglicemia em pessoas sem diabetes, aí a gente tem que também fazer uma distinção se é hipoglicemia em jejum, predomina, né, em jejum, ou hipoglicemia pós-prandial.
que a história é, depois que eu me alimento, depois de 2, 3, 4 horas, eu me sinto muito mal, né? Com fraqueza, tremor e melhora quando como. Então, muitos médicos, né, pedem a curva glicêmica para o diagnóstico de diabetes, né, que é uma curva glicêmica com ingestão de glicose, 75 gramas de glicose, com medidas de glicose a cada 30 minutos e pode ser que nesse intervalo aí dessa curva glicêmica, que às vezes 3 a 5 horas, que a glicose caia realmente, né? Mas lembrando que esse teste da curva glicêmica, a quantidade de glicose é muito grande, assim, é muito pouco provável que a pessoa consuma uma quantidade de açúcar, né? Quem já fez curva glicêmica sabe que assim é tão doce, 75 gramas de glicose, tão enjoativo que muitos pacientes têm vontade de vomitar, têm ânsia e aí, assim, é uma quantidade de glicose que estimula demais a insulina. Qual é o teste que é recomendado e que eu aprendi na residência e que já está padronizado em muitos laboratórios? É o teste da refeição mista. Como é que é esse teste da refeição mista para a investigação da hipoglicemia pós-refeição? É um teste que simula mais ou menos uma refeição normal, um café da manhã, com carboidrato, gordura e proteína. É um café com leite, um pão com manteiga e geleia, um pão francês. Como é feito esse teste? A paciente vai num laboratório preparado com isso, treinado, com pessoas treinadas para resolver a hipoglicemia. Ela come e fica lá dosando, né, fazendo a ponta de dedo e dosando todos a glicose e os hormônios, né? Para a gente saber se a suspeita, né, que seria uma hipoglicemia dependente de insulina, que a gente tem hipoglicemia que é independente de insulina, né? Aqui na endocrinologia a gente persegue mais o diagnóstico, assim, não se preocupa mais com o diagnóstico de hipoglicemias por conta do aumento da insulina. Na curva, no teste da refeição mista, então, são dosados a glicemia, a insulina, o peptídeo C, né? Se o paciente fez hipoglicemia abaixo de 55, tem uns laboratórios até que abaixo de 50, imediatamente essa hipoglicemia é tratada e depois é que a gente vai saber, né, quais foram os hormônios que foram liberados nessa situação. Esse é o teste da refeição mista. E tem a hipoglicemia pós-prandial no consultório. São os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, ou bypass, ou mesmo sleeve. Bypass é aquele que desvia, né, o trânsito intestinal, diminui o estômago, desvia, né, exclui um pedaço ali do intestino. E o sleeve é só a redução do estômago. Esses pacientes, eles têm hipoglicemia, uma das principais causas, se não a principal causa, assim, aqui no consultório eu acabo atendendo bastante pacientes com suspeita de hipoglicemia, mas as confirmadas são os pacientes que têm histórico de cirurgia bariátrica, né? Há um descompasso aí, a glicose entra rapidamente no intestino, né? Não tem muito freio ali, não tem o estômago para retardar esse esvaziamento, né? Esse trânsito, libera muito hormônio, muita insulina e tudo mais, né? E aí é um descompasso, né? O que é esperado? A glicemia sobe, a insulina sobe, quando a glicemia desce, a insulina desce, mas chega um momento que a insulina está maior do que a glicemia, e aí a gente tem uma hipoglicemia dependente de insulina, né? Esse é um caso, né? E nas hipoglicemias de jejum,
aí já é outra história. O paciente passa muito tempo sem se alimentar, tem hipoglicemia. Lembrando que a hipoglicemia, ela pode ser comum, não uma questão de doença, em pessoas mais magras, em mulheres jovens, né? Tem situações aqui, deixa eu dar uma filadinha. Gravidez é mais comum, aí tem intoxicação por álcool, também pode ser, por algumas medicações também. Nos pacientes, né, além não falando do diabetes, né, de outras doenças endocrinológicas, deficiência de cortisol pode dar hipoglicemia. Então, qualquer situação, na verdade, onde tenha um metabolismo mais acelerado ou uma reserva calórica, né, menor, ou um bloqueio aí um bloqueio, uma alteração no metabolismo da glicose, pode dar hipoglicemia, né? Em raríssimos casos, há tumores produtores de insulina, e que são os insulinomas, que podem dar hipoglicemia em jejum. Na verdade, dão hipoglicemias muito frequentemente, os pacientes entram em coma, convulsão e tudo mais, né? Os insulinomas, eles têm uma história mais de hipoglicemia de jejum. O paciente come para poder se livrar da hipoglicemia e acaba ganhando peso. Casos bem raros mesmo de insulinomas, né? Tem outros tumores que produzem substâncias parecidas com a insulina. Para o diagnóstico da hipoglicemia em jejum, a gente já pensa em outro teste, né? Que é o teste do jejum prolongado. Para vocês terem uma ideia, que é tão importante a gente diagnosticar, a gente documentar essa queda da glicose, que o teste do jejum prolongado não são 12 horas, mas podem chegar até 72 horas. O paciente fica em jejum, internado, bebendo água, sendo monitorizado, e os pacientes, quando tem hipoglicemia, né, colhe todos os exames, insulina, peptídeo C, para ver se é por conta do aumento da produção de insulina endógena, né? Existem casos, né, também que são relatados na literatura. Já ouvi falar, não tive nenhum, né, de pacientes que provocam sua própria hipoglicemia, às vezes de forma acidental, às vezes de forma intencional. Fazendo o quê? Ou se injetando insulina, quer dizer, pacientes que não têm diabetes e injetam insulina, aí a gente dá para ver que dosa na insulina não, né, mas tem o peptídeo C. O peptídeo C é uma molécula que ela é produzida junto com a insulina. A insulina é uma molécula que ela é, né, produzida na forma de proinsulina, que tem o peptídeo C e a insulina. Quando a insulina, essa proinsulina é quebrada, libera um fragmento de peptídeo C e libera um fragmento de insulina. Então, para cada molécula de insulina que é liberada pelo pâncreas, uma molécula de peptídeo C é liberada também na circulação. E aí a gente vai fazer uma distinção se a insulina, né, o paciente tem circulante, seja no diagnóstico de hipoglicemia, seja no tratamento do diabetes, assim, que a gente está em dúvida se insuliniza ou não o paciente, a gente dosa o peptídeo C. Pois bem, nos pacientes que se induzem, né, que não tem diabetes e que se injetam insulina, a gente pode ter uma insulina alta, que é a insulina dosada da injeção, mas o peptídeo C baixo. Tem também as medicações que estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas, aí vai ficar em dúvida se é, né, um tumor ou não, né? Então, existem testes também para saber se essas medicações elas podem ser dosadas no sangue. Se o paciente tomou essa medicação, tem uma hipoglicemia com insulina alta, peptídeo C alto, a dosagem das sulfonilureias no sangue pode ser um recurso assim muito pouco utilizado, porque esses casos são, felizmente, menos comuns. Então, né, assim, hipoglicemia em pessoas com diabetes abaixo de 70, em pessoas sem diabetes abaixo de 55, e tem nas pessoas sem diabetes essa distinção de hipoglicemia pós-prandial e hipoglicemia de jejum. E aí, assim, todos essas
encruzilhadas, né, que a gente vai chegando, né, toda essa pesquisa vai direcionando para um tipo de investigação específica. No dia a dia, no ambulatório, os pacientes têm muita suspeita, né, assim, a gente pede para fazer esses testes, mas muitas vezes a gente pede para até tentar correlacionar os sintomas com o que a gente tem mais frequente é a glicemia de ponta de dedo. Lembrando também que tem uma hipoglicemia, tipo hipoglicemia por artefato, que hoje está frio aqui, né? Mas tem gente que hoje no frio, quem tem fenômeno de Renault, que tem uma constricção da circulação, né? Daqui das mãos, pode ser que a glicose que chega aqui na ponta do dedo seja menor do que a glicose central, né, da circulação mais central, né? Essa hipoglicemia por artefato pode acontecer nos pacientes que têm fenômeno de Renault, que estão com a pressão muito baixa, que tem alguma alteração na circulação, das circulações na extremidade, tem doenças que invertem o fluxo da circulação, então a gente tem que pensar em tudo isso, né? A Márcia comentou que a hipoglicemia começou quando estava grávida. A gravidez é uma situação em que a hipoglicemia é mais comum mesmo, né? Tem um aumento ali da demanda metabólica por conta do bebê, então está listada na hipoglicemia mais de jejum que é esperado, né? Então, às vezes a glicemia está baixa, mas não tem sintomas. Tem que ter a tríade, né, que eu falei, a tríade de Whipple, que é glicemia baixa, sintomas compatíveis. Muitas vezes as pessoas têm glicemia baixa, mas não têm sintomas. E muitas vezes, e também, às vezes não melhora com a glicose, né? É super complexo. Hipoglicemia é um assunto bem complexo, não é um assunto fácil, porque não é todo mal-estar que é hipoglicemia. Na verdade, a maioria, quando a gente vai fazer os testes, não confirmam. Assim, e parece que a gente está menosprezando, está diminuindo os sintomas da pessoa que tem esses sintomas de hipoglicemia, né? Mas, às vezes, a pessoa foi diagnosticada com uma hipoglicemia, tendo hipoglicemia, e aí tem medo de passar mal, começa a comer de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, ganha peso, tem medo de sair na rua, por ter medo de passar mal, tudo isso, né? E quando a gente não confirma o diagnóstico, às vezes é um alívio para essa pessoa. Às vezes é uma ansiedade, né? Porque essa pessoa tomava a hipoglicemia como uma fonte do seu mal-estar e agora fica a hipoglicemia, assim, o mal-estar, né? Sem causa aparente. Muitas vezes a gente pede para o paciente, né, picar o dedo, tem o freestyle livre, que é aqueles sensores de glicose, que eles, na verdade, até dão uma hipoglicemia exagerada, quer dizer, é uma glicemia, ele não é muito preciso, né? O Libre, ele vê a glicose no líquido que banha as células, enquanto que a glicemia aqui no sangue é diretamente no sangue, no plasma. Então, os outros testes, assim, tem que ter uma suspeita muito grande de hipoglicemia, né? A curva glicêmica em geral, ela dá mais hipoglicemia do que realmente é a realidade. Então, ela exagera nesse diagnóstico. É mais provável uma pessoa ter hipoglicemia numa curva glicêmica, mas no dia a dia não, né? Márcia, eu atendo aqui em São Paulo, presencialmente, né? E também por telemedicina. Aqui nas redes sociais e no blog tem um contato aí para o agendamento de consultas. E aí o tratamento seria isso, né? Assim, diagnosticada assim, a gente tem que diferenciar o tratamento da crise de hipoglicemia e a prevenção da hipoglicemia. Nos pacientes que têm
hipoglicemia, né? Na crise a gente trata com glicose, mas para quem tem diabetes, a gente faz o ajuste das medicações para ver se né, para evitar a hipoglicemia, né? Nos pacientes sem diabetes e com hipoglicemia, se for hipoglicemia reativa, paciente reativa ou pós-prandial, se o paciente tem um histórico se o paciente tem histórico de cirurgia bariátrica, a gente pede para ele diminuir a quantidade de açúcar, limitar a ingestão de carboidratos simples para não deflagrar aquela resposta exagerada da insulina, né? O tratamento da crise é glicose, mas muita glicose provoca a crise. Então, para prevenir, muda a alimentação. Se for preciso, tem medicações que retardam essa absorção da glicemia, tem todo um arsenal, né? Mas a gente tenta primeiro fazer uma mudança na dieta, né? Das pessoas com hipoglicemia reativa, hipoglicemia de jejum, né? Nunca peguei um caso aqui no consultório de insulinoma, já vi na residência, mas se for insulinoma, cirurgia. E aí tem que tirar outras coisas, né? Se não tem álcool, ingestão de álcool no dia, que tem essa hipoglicemia. Mas hipoglicemia de jejum nas pessoas mais magrinhas é realmente evitar o jejum prolongado. Quando tá passando mal, o que é bom comer? Algo salgado ou algo doce? Então, tem que ver. Tô falando da hipoglicemia. Hipoglicemia, glicemia em diabético abaixo de 70, hipoglicemia em não diabético abaixo de 55, né? Então, tem a glicemia nível 1, nível 2, nível 3. Nível 3 é aquela que que precisa de ajuda de outra pessoa, né? Na hipoglicemia confirmada, não é num mal-estar que se supõe hipoglicemia, o tratamento é com 15 gramas de carboidrato simples. E o que é simples, né? Pode ser a glicose pura, pode ser um suco de fruta, né? Pode ser um refrigerante normal. E depois tem que confirmar, né? Bom sempre confirmar antes e depois, mas assim, muita gente que não tem hipoglicemia melhora com o ato de comer, né? Muitas vezes. Eu queria falar para vocês, né? Tem uma categoria toda no site sobre a hipoglicemia. É mais raro a gente, assim, diagnosticar os pacientes, que é mais comum mesmo, pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica ter que diferir do dumping tardio, ou dumping precoce, que é logo depois da refeição, por aumento do alimento, né, mais concentrado no intestino, e essas respostas mais tardias dos hormônios. E tem várias possibilidades terapêuticas também, né? Mas o que é mais desafiador, talvez, é realmente fazer o diagnóstico correto, né? E assim, não usar a curva glicêmica, pedir teste da refeição mista quando adequado, né? Confirmar se não é uma pseudo-hipoglicemia, se não é outra questão aí, uso de medicação, álcool, jejum mais prolongado, uma pessoa que tem pouca reserva energética, etc, né? A hipoglicemia, quando ela é grave, ela pode ser fatal, essa é a questão, né? Então, por isso que a gente precisa diagnosticar e tratar. Assim, a hipoglicemia é uma complicação aguda de quem tem, né? Assim, o diabetes, na verdade, é uma emergência. Quem tem hipoglicemias de repetição, o risco é realmente, né, numa dessas hipoglicemias, ele não agir, realmente, né, tem um desfecho fatal, pode estar relacionado com alguma disfunção cognitiva no futuro. Obrigada, gente, obrigada pela presença, obrigada
pela interação, pelas perguntas. Espero que eu tenha esclarecido aqui algumas coisas. E, enfim, se você tem o diagnóstico de hipoglicemia, se alguém te deu o diagnóstico de hipoglicemia, é bom rever, porque esse diagnóstico é muito grave e tem muitas implicações. Esteja sendo tratado por hipoglicemia sem necessidade, né? Ou que a causa do seu mal-estar não esteja relacionado à glicemia, é outra causa aí para o mal-estar das pessoas. Mas isso aí é uma discussão enorme. Tem pessoas que defendem ferrenhamente a hipoglicemia reativa e tudo mais, respeito demais essas pessoas. Estou colocando aqui a visão científica, não do que eu acho, um pouquinho do que eu acho pela experiência, e mais baseado em literatura, que está tudo escrito lá nos posts. Tá bom, gente? Obrigada. Boa tarde para vocês. Até a próxima.